Boa noite, então, muito feliz, muito alegre em estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Regina, eu sou tarefeira da casa há não sei, 14 anos, talvez 10 anos, não lembro. O tempo passa, a gente acaba não fazendo mais as contas, né? E sempre dava palestra aos domingos e é muito bom estar aqui, é bom estar aqui ouvindo essa música que aquece o coração da gente, aquece a alma da gente, essa música, essa alegria. E eu vim dar um recadinho hoje para vocês a respeito Olha, geralmente eu faço slides, eu pensei assim, como é o Evangelho segundo o Espiritismo, o tema das nossas palestras, a gente tem que ter esses assuntos frescos na mente da gente, sem precisar de muito apoio. Mas eu trouxe a colinha aqui para conversar com vocês. O tema hoje é no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, e é a parábola da figueira que secou, parábola da figueira seca. É uma parábola bem conhecida, uma fala de Jesus Cristo, que diz assim: quando saíam de Betânia, ele teve fome. Ele, Jesus Cristo, teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, e a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto que não era tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Aí o que chama atenção: Jesus amaldiçoando a figueira. Me desculpem as interpretações, mas eu, Regina, não consigo ver Jesus amaldiçoando alguma coisa, nem amaldiçoando uma árvore, visto que não era tempo de figos. Então, o Evangelho, o Espiritismo, ele convida a gente à fé raciocinada. Vamos pensar a respeito. O que seria isso? Jesus falando para a figueira: seque então, que ninguém coma de ti fruto algum, que a figueira secasse. E eles tomaram isso como uma maldição, a figueira, e ela realmente secou. Secou porque ele falou com firmeza, que ele não duvidou, que ele teve fé. Então, a figueira secou. E isso serve como exemplo. Não duvide. Tenha fé, porque a tua fé transporta montanhas, a tua fé faz com que as coisas aconteçam. É isso que hoje em dia a gente fala em cocriar, né? Que nós somos cocriadores do universo, então eu tenho plena certeza e convicção. Então as coisas acontecem. Mas o que seria Jesus amaldiçoando uma figueira? Isso incomoda, a mim incomoda. Já me decepcionei muito com outros mestres, né, por aí, pessoas que dizem, falam muito, né, e no fundo decepcionam. Mas Jesus Cristo é essa figura histórica que eu sempre digo: não me tirem Jesus Cristo, ele é o cara. Então a gente segue os ensinamentos e os passos dele sem medo. Mas aí quando a gente vê que ele amaldiçoou uma figueira, no que a gente pode pensar? E isso tudo, como toda a Bíblia, como tudo que é escrito, é uma metáfora. É alguma coisa que é falado, que está escrito, que na verdade a gente sabe não foi Jesus que escreveu, mas foram as outras pessoas que escreveram a leitura deles a respeito de um episódio. Então, nesse momento, o que nós temos aqui? É uma metáfora sobre a utilidade da nossa vida e a responsabilidade diante dos talentos recebidos. A inutilidade da fé sem obras e da aparência sem essência. Ele pensando, a gente colocando a figueira como nós mesmos, talvez. Que frutos a gente está dando? O que a gente está distribuindo por aí? Porque a verdadeira obra, a verdadeira caridade, a essência do espiritismo é fazer obra, é mostrar quem você é pelas suas ações, e não só por discursos bonitos, palestras bonitas, falas bonitas, grandes mensagens, nas mídias sociais. Você tem uma grande obra, uma grande coisa que chama atenção pela aparência, mas que lá no fundo, está seco. Então essa figueira, ela pode representar a nossa sociedade atual, dividida em 3 níveis de interpretação. As folhas seriam a aparência,
A ausência de frutos, a inutilidade. E secar até a raiz é a consequência. Que aquilo que não se sustenta, que não tem viço, que não tem essência, que não tem seiva, aquilo seca. E talvez nesse momento, quando Jesus ali amaldiçoa a figueira, ele só estivesse dizendo, fazendo justamente essa comparação com as coisas da época, com os judeus da época, que tinham toda aquela fala bonita, né? Os mandamentos. Para eles era muito mais importante aparentar, mostrar, do que ser caridoso com o irmão. A sociedade da época era assim. Então, dentro das pesquisas que eu fiz, os estudos que eu fiz, mostra muito clara essa visão da época. Existiam essas pessoas que estavam ali só para ostentar e falar bonito. Cobrar impostos, cobrar o dízimo na igreja, os vendilhões do templo, só se aparecendo ali. Mas caridade de fato não existia. Bons exemplos na vida pessoal, isso não existia. Era só para ser bonito, só para aparentar e ter poder sobre os outros. Então essa é a fé que não se sustenta e que diz essa parábola que sim, aquilo que não é firme, isso vai secar ao longo do tempo. Vai chegar o momento em que a árvore seca porque ela não tem seiva, ela não dá frutos e ela não tem como se sustentar. E ela sozinha vai secar. Não precisa que ninguém mande ou ninguém amaldiçoe. E isso é um alerta para a gente, né? Sobre aquilo que a gente está plantando, aquilo que a gente está frutificando e aquilo que a gente anda distribuindo por aí. É aquela história da gente olhar para a gente todo dia no final do dia e ver o que eu fiz hoje. Quais foram as minhas obras no dia de hoje? E não é grande coisa, né? Às vezes é só ser gentil, olhar para o coleguinha, dar um pouco de atenção, ver a pessoa que está do teu lado, sorrir, ser gentil. Essas são as obras que a gente pode fazer, que a gente está no alcance da gente fazer. Esse negócio de usar essa maldição, isso assim, de Jesus amaldiçoou a figueira, isso é pesado e isso se usava muito nos princípios da igreja, do catolicismo ou de qualquer outra corrente religiosa por aí, todo mundo usou esse termo, de falar de cima para baixo, de impor medo. Então, sobre os outros para ter poder. E isso é uma coisa que eu não vejo Jesus fazendo isso. Então a leitura que a gente faz dessa parábola seria simplesmente isso, que no fundo é mais simples do que a gente imagina, né? Seja bom, seja gentil e mostre pelas tuas obras quem você realmente é. Esse é o chamado do espiritismo. Então a gente tem os oradores e teóricos, os detentores de recursos e a mediunidade dentro do trabalho espírita é uma coisa que precisa ser bem lembrada. Se fala muito, o Chico Xavier tem essa fala pra gente, dai de graça o que de graça receber. Por quê? A mediunidade é gratuita, ela está contigo. Mediunidade nasceu com você, é inerente a todo ser humano, cada um desenvolve de um jeito. Eu sou do time que não vê nada, que não escuta nada, que não vê nada, não sei de nada, mas eu tô junto, por quê? Porque eu acredito, porque eu tenho fé. Eu brinco com os colegas às vezes que a mais doida sou eu, né, que eu que não vejo nada, eu tô acreditando em tudo, eu tô junto, né. O que eles me dizem, eu tenho bom senso, eu tenho a fé raciocinada, eu analiso as coisas, eu estudo, mas eu acredito. E eu não preciso ver para crer, eu tenho fé nas coisas que acontecem. Então eu estou aqui trabalhando, fazendo e tocando as coisas para frente. E tomando a casa como exemplo, é uma casa de caridade, é uma casa de trabalho espírita, e então a gente trabalha, é o que a gente faz. E dentro dessa visão, dessa parábola da figueira seca, é o que a gente precisa prestar atenção no nosso dia a dia. Os nossos atos, porque o bom espírita, e eu nem digo só o bom espírita, todo ser humano, toda pessoa que é boa, que quer sair dessa existência com crédito lá no final, precisa se preocupar com os atos, seus atos no dia a dia. Não são assim grandes obras de ter, eu fiz tal coisa, eu ganhei o nome, a placa de nome no nome da rua, né? Eu tenho uma grande obra social que leva meu nome. Às vezes não é nem para tanto, mas são as pequenas coisas que acalmam a família, que acalma a família, que dá consolo para o vizinho, que cuida de um animal perdido. Esses pequenos atos é onde a gente distribui os frutos da gente durante o dia, dentro daquilo que também é a nossa possibilidade,
Que convenhamos, né, gente, tá difícil para todo mundo, né, ninguém tem muito o que ficar doando por aí. Doa seu tempo, doa seu amor, doa, uma palavra de conforto, doa um saco de paciência para alguém que precisa, se for o caso, mas esse é o seu doar, essas são as suas obras. É estar disponível nesses tempos difíceis, e assim a gente colhe esses frutos. A gente distribui, a gente mantém a nossa árvore, a nossa figueira interna, a gente mantém ela cheia de energia, forrada daquela seiva. Porque, às vezes, olhar uma pessoa que te agradece te enche o coração. Não é de orgulho, não é de soberba, é de um amor profundo que você, às vezes, não consegue explicar como aquilo deixa a gente feliz. E, às vezes, a gente é meio assim: "Ai, não precisa agradecer". Deixa o coleguinha te agradecer, acolhe o agradecimento dentro do teu coração e se deixa inundar por esse sentimento de agradecimento e de amor que vem do outro. Porque não é uma questão sempre nem tudo é sobre dinheiro. Eu tenho uma colega que fala isso, nem tudo é sobre dinheiro. Não, e não é sobre o dinheiro tudo. É sobre o amor, o estar perto, o estar junto. Então, quando uma pessoa te agradece por uma coisa pequena que você fez, ou seja lá o que for, não é uma questão do dinheiro que ela você não está cobrando nada, mas a gratidão, ela vem gratuita. A gratidão aquece o coração e enche a nossa figueira, a nossa seiva de calor e de amor para que continuemos a frutificar, para que continuemos a distribuir esse amor para as pessoas. E no fundo, é só isso que a gente precisa, de amor e de empatia. Porque, gente, está difícil, tá? Tá difícil para todo mundo. Temos aí umas conversas na economia de que a coisa não vai melhorar, não im então vamos todos nos cuidar e nos ajudar. E, essa parábola da figueira fala muito sobre a fé, que é justamente essa questão. Assim, você não precisa fazer grandes coisas, como eu falei até agora, para chamar muita atenção, mas aquilo que você faz é de coração. Aquilo que você faz é com certeza. E tendo essa fé gente, mas quando eu falo isso também, ó, vem cá, é com bom senso e com responsabilidade. Não adianta você querer uma coisa esdrúxula que está completamente fora do padrão e achar que vai acontecer, que o milagre vai bater na tua porta. Que o príncipe encantado vai passar no cavalo de roupa vermelha, no cavalo branco na tua porta, mas você não sai de casa, não é assim que funciona, entende? Então faça por merecer, você tem fé, então vá adiante, vai ao encontro. O príncipe no cavalo branco não vai vir. O emprego melhor, ele não vai brotar do nada. As pessoas não vão descobrir que você está ali se você não manda o currículo e não procura um emprego melhor, né. Você precisa dar o próximo passo para sair daquela situação que te adoece. Com fé, com certeza. Eu vou lá. Faz aí uma pesquisa de mercado, dá uma olhada como estão as coisas, né, frequenta bons lugares, mantém tua vibração positiva, trabalha todas as questões, porque eu já escutei também que dizem: "Na segunda metade a gente só trabalha para curar os traumas da primeira metade da vida da gente", né, é mais ou menos assim. Então, se a gente já está lá pela segunda metade, vamos terminar de curar esses traumas e toca para frente para a gente sair dessa um pouquinho melhor. E aí, nesse caminhar, encontrar as boas oportunidades, soltar o que não serve, deixar de lado, deixar para trás, buscar boas companhias, locais que te fazem se sentir bem, o que as malas, as bagagens que não servem mais, a gente vai deixando para trás, porque afinal de contas a gente só vai levar o que entrega para Deus, né. A caixão não tem gaveta, vai ficar tudo para trás, então tem que ter um bom senso, tem um limite para tudo, né. Conforto a gente gosta, as facilidades da vida são boas, mas existe um ponto de equilíbrio que a gente pode conseguir nessa existência. E, esses pensamentos, de Jesus, eu acho que é o que ele quis trazer para o pessoal o tempo todo, quando ele veio trazer a boa nova. Quando ele trouxe todas essas parábolas, ele veio quebrar pensamentos rígidos, tem que, precisa de, são 10 mandamentos, eu mando, você obedece, e eles tinham muito claro essa questão das hierarquias e de que as pessoas estavam acima, você está abaixo, você não tem direito, você não pode entrar aqui, você não, não, não para tudo. Nossa sociedade já é mais igualitária, isso é legal. Melhoramos, evoluímos um pouquinho, mas temos muito pela frente ainda. Muito trabalho que tem que ser feito. É muito trabalho nosso no dia a dia,
de pegar esses ensinamentos de Jesus, fazer uma leitura, e como eu disse lá no começo, ninguém me convence que Jesus estava amaldiçoando uma figueira ou amaldiçoando alguém. Ele fez uns esparrão lá, ele fez uma coisa que estava, mas a mensagem ela é muito clara no sentido de também tolerância, porque se a figueira não estava no tempo dela de dar frutos, talvez ela precisasse um pouquinho mais de tempo, e os frutos virão. Mas para ser entendido naquela época, era só ser falado com metáforas mesmo, né. Então era esse o sentido. Aquilo que não frutifica, não serve. Corta, tira fora e continuemos com outras coisas. Vamos adiante. Falando da fé e falando dos médiuns, esse capítulo também ele aborda essas questões, e que os médiuns eles têm essa responsabilidade de ter discernimento e bom senso, né, da fé raciocinada o tempo inteiro. Leia, escute, olhe, sempre dentro daquele bom cuidado de que dai de graça o que de graça receber, sim, mas se você estudou também, você vai fazer aquilo que lhe cabe de fazer. O cuidado é com, passar adiante, meias-verdades, os achismos, aquilo que você imagina e não sabe se realmente é isso ou não é isso. Busque, se informe, procure pessoas mais experientes, mas continuemos no trabalho. Os médiuns, eles têm muita responsabilidade nesse sentido, de trazer, a palavra com bom senso, com amorosidade e com lucidez. Sempre pensando em Chico Xavier, que foi um grande exemplo nessa questão toda do dai de graça o que de graça receber, mas uma das premissas do evangelho do kardecismo é a fé raciocinada. Então, antes de ler alguma coisa, confia, vai lá, como eu falo sempre nas aulas, não refute uma informação. Ela está ali, não é para virar as costas, é para continuar estudando. Busca essa informação adiante, continua com ela, vai ver o que realmente isso quer dizer. E aí a gente tira conclusões melhores. Então, a fé verdadeira não é contemplativa. A fé verdadeira, ela é operante. Quem tem fé planta, cultiva e dá fruto. A figueira seca falhou porque sua fé era apenas teórica. Só tinha folhas. Ele sem obra, porque não tinha fruto. A gente não fica lendo, estudando, a gente vai lá, levanta e faz. Tem pessoas que já atingiram um determinado nível de evolução, vamos dizer assim, espiritual, mental, já estão num nível de desenvolvimento consciencial um pouco mais elevado. Essas pessoas já conseguem ficar num estágio de contemplação e gerar escrituras, como se diz, né? Eles escrevem bons livros, escrevem boas teorias, criam boas leituras, coisas que inspiram e ensinam os outros. Mas aí de novo nós entramos na mesma questão. Talvez essas obras, elas sejam só para mostrar para os outros: "Olha o que eu sei, eu posso escrever um livro e eu ensino os outros". E a gente tem exemplos por aí de pessoas que não aguentaram, não duraram, eles vão desmoronando, vão estando ao longo do tempo, e a gente vê que determinada pessoa que a gente admirava, ia lá, comprava livros, seguia gurus, né, tem muitos exemplos ao longo da história, que chega a um determinado ponto da evolução, eles não se sustentam. A casa cai, o ambiente fecha, são presos por algum escândalo de alguma coisa que fizeram, porque a fé, ela era só, para bonito, ela não era verdadeira, o sentimento, a sustentação, ela secou. Talvez no começo houvesse uma figueira abundante, houvesse uma seiva forte, houvesse realmente alguma coisa ali dentro, mas o mundo material ele seduz também, né, a gente sabe disso. As facilidades, o dinheiro fácil, a proximidade com as pessoas, às vezes também seduz as pessoas que estão lá em cima, que acham que estão no comando, e não é assim que funciona, por isso devemos estar vigilantes, né, o tal do orai e vigiai, ele é padrão, a gente tem que estar sempre lembrando disso. Onde eu vou, o que eu falo, o que eu escuto, o que eu permito que chegue até mim, tudo isso a gente tem que estar de olho durante o nosso dia e fazer de noite aquele balanço. Às vezes a gente não consegue, né, tu vai deitar, 5 minutos já dormiu, não dá conta, começa a fazer uma oração, já era, começa a pensar no teu dia, já embolou tudo, já foi dormir, já foi, já vou fazer uma meditação, pronto, já foi, você não aguenta, porque o dia é puxado, porque a vida tá corrida, porque está difícil para todo mundo. Mas dentro daquilo que nós temos no nosso coração, usando os ensinamentos que nós temos, a fé
o amor, o exemplo de Jesus Cristo, sempre o pensamento raciocinado sobre aquilo que a gente escutou. Não é empurrar debaixo do tapete, virar as costas para aquilo que nos desagrada, mas olhar de frente e ver o que que isso significa, o que é que eu posso aprender com isso, o que que eu posso multiplicar e ensinar adiante. E manter a nossa figueira, a nossa figueira interna é firme, viva, resplandecente, cheia de galhos e sempre cheia de folhas. E no momento certo, frutificando, sempre, ciclicamente. É porque às vezes a gente precisa de um recolhimento, né? Usando o exemplo da figueira, tem períodos em que a figueira ela seca também, ela cai as folhas. Até não sei se a figueira tem isso, cair folha no inverno, mas tem, né? Tem, estamos dizendo que sim. Figueira cai a folha no inverno. E isso acontece, a gente é um período de recolhimento para pensar para dentro, nós mesmos, o que nós estamos fazendo, para depois renascer com a primavera e trazemos as folhas novas, renovadas, a seiva forte e firme, renovada e teremos fruto de novo. Ciclicamente temos frutos. Não é para desistir, não é para parar, não é para cansar. Cansar a gente cansa. Mas tem os coleguinhas do lado ajudando, tem a casa que ajuda, a gente sempre volta, a gente não desiste. Então essa ideia da figueira, essa ideia da fé raciocinada, esse pensamento de cortar a figueira ou secá-la, dessa maldição de Jesus Cristo, a gente precisa trazer isso para o nosso olhar mais amoroso. E lembrar que a gente precisa ter essa seiva interna sempre bem nutrida, para poder passar pelos ciclos da vida, invernos e verões, e outonos e primaveras, e estar sempre nos renovando e frutificando. E assim a gente segue, a gente distribui e recebe, porque a gente recebe quando a gente distribui e a gente nutre a nossa seiva. É isso, manter a nossa seiva bem nutrida. E se um dia a gente tiver algum problema, a gente não vai desistir, não vai secar, porque estaremos fortes, sempre estaremos fortes. Eu acho que são 8 horas. A minha parte acaba aqui. Agradeço a presença de todos vocês essa noite. E assim, teremos uma semana leve. Hoje é só terça-feira. Desejo a todos vocês uma caminhada tranquila e segura e uma semana muito leve, que seja tranquila. Estejamos sempre na paz de Jesus Cristo. Muito obrigada.